Paulinha, a gente viu então que o debate aqui em São Paulo foi bastante nacionalizado, né? Até pelos padrinhos políticos que tem tanto o Tarcísio quanto o Haddad. E ontem o Tarcísio também falou um pouco sobre essa relação dele com o presidente da República, certo? É isso aí, Paulo Matias. E foi num momento, né, maravilhoso com o senhor, inclusive, comendo picanha no Talk Churras, né? O candidato... Não e olha tem. que a Ju, meu Deus, é uma coisa maravilhosa, né? O que ela faz ali junto com o Paulo Matias no Talk Churras. E o candidato ao governo do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, falou exatamente sobre essa relação dele com o candidato à reeleição à presidência, Jair Bolsonaro. Vamos conferir. Eu tô para ver um cara mais corajoso que ele. E ele é um fenômeno, ele vai ter que ser estudado pela ciência política em algum momento. Porque um cara que toma porrada 24 horas por dia, 7 dias por semana, durante 4 anos, e tem a capacidade de mobilização que ele tem, de reunir pessoas como ele tem, é uma grande liderança, é uma coisa que precisa ser estudada. Eu nunca vi isso em lugar nenhum. E eu tive o privilégio de acompanhar esse cara ao longo de 4 anos, de ver a devoção que as pessoas têm, a liderança que ele exerce, é um negócio impressionante. Fazer o que ele fez no 7 de setembro é impressionante, não é para qualquer um. E mesmo enfrentando todas essas crises, Covid, guerra da Ucrânia, crise hídrica, apanhando que nem condenado, que nem cão sardento, e chegar ainda competitivo, tem que ser estudado, tem que respeitar. Tem que respeitar, e você, Paulo Matias, apertou, né? E conseguiu nomes que poderiam integrar o time caso Tarcísio fosse eleito aí governador para o estado de São Paulo. Então, ele defendeu muito um time técnico. Então, vou trazer aqui alguns nomes que ele acabou citando no Talk Churras com o Paulo Matias. Então, Guilherme Afife Domingos, que deixou o cargo de assessor especial do ministro da Economia, Paulo Guedes, e coordenou a campanha agora do Tarcísio. O Afife, que já esteve na equipe do Guedes desde o início do governo Bolsonaro, já atuou como ministro da micro e pequena empresa no governo Dilma Rousseff do PT e foi vice-governador de São Paulo na gestão do Geraldo Alckmin, né? E aí a gente tem também na parte da saúde o Tarcísio falando do Eleseus Paiva. Eleusis, desculpa, gente, que já ocupou a cadeira de presidente da Associação Médica Brasileira, presidiu a Associação Paulista de Medicina, tem experiência também como deputado. O Tarcísio também falou de políticas públicas para as mulheres, sob uma secretaria que poderia ficar com a Rosana Vale. Falou em foco de violência doméstica, saúde da mulher e empreendedorismo. E na economia, ele falou aí do principal nome como Samuel Kinoshita e ainda de Rafael Benini na estruturação de projetos e infraestrutura. Então, alguns nomes aí que, através, não sei, de um bom churrasco e um bom papo, Paulo Matias conseguiu pegar do Tarcísio de Freitas. Não, eu quis dar uma apertada nele porque ele sempre fala essa questão de que ele tem time, né? E que eu sei montar time e tal, e ele citou justamente esses nomes. Eu acho que o cara forte do governo dele em âmbito de política pública, como foi, por exemplo, um Rodrigo Garcia para o João Dória, vai ser o Afife. O Afife, claro. Eu acho que ele falou muito de empreendedorismo, né? Enfim, eu acho que o Afife deve ser um braço direito dele ali, pelo que eu entendi ali. Desses secretários, notem bem, Afife, PSD, time do Kassab. Eleusis Paiva, PSD, time do Kassab. Rosana, PL, Rosana Vale, PL, do partido do Bolsonaro, que é aliado dos republicanos do Tarcísio. Samuel Kinoshita e Rafael Benini, são técnicos. Eles são técnicos, mas eles são... O Samuel, é uma indicação do Paulo Guedes. Ele é ligado ao Bolsonaro e ao Paulo Guedes e era do Ministério da Economia. E o Rafael Benini é um nome técnico, mas que também é ligado ao Bolsonaro. Então, o que faltou aí? PSDB, não tem ninguém. PSDB chegou atrasado. O Rodrigo Garcia achou que dando um apoio incondicional ao Tarcísio teria, quem sabe, conseguiria que parte do secretariado fosse para ele. Ele quer, claro, cargos, mas ele entrou atrasado nessa disputa. Quem chegou primeiro foi aquele que mais sabe lidar com esse tipo de situação, que é o Kassab. O Kassab é que vai conseguir, e a gente já está vendo com esses nomes que estão sendo revelados, abocanhar a maioria dos secretariados. O PSD é que vai tomar, em parte, conta desse governo. Não vai ter PSDB e o sinal já está sendo dado aí no Churras Talk. Muito bem. Paulinho, ele diz o seguinte: eu nunca vou ser igual ao
ao presidente. Ele é inimitável. Ele é mito. Ele sim é mito. Eu não sou ninguém. Havia uma discussão, e a gente já trouxe essa discussão, inclusive, se o Tarcísio ele promoveria certa lealdade ao presidente da República num mandato dele. Como é que você viu essa declaração e o que você acha? Bom, em primeiro lugar, eu quero te dar os parabéns pela excelente entrevista. Aliás, sempre o Talk Churras é muito agradável, muito divertido. Eu acho que transmite um pouco da tua personalidade. As pessoas que têm oportunidade de ter o contato pessoal com você podem ver isso, viu, Paulo? Parabéns pela entrevista e eu queria deixar um recado aqui para o presidente Bolsonaro ir ao Talk Churras para conversar com o eleitor sapatênis que acompanha o Paulo. Ainda há tempo, né? 2 semanas. Ainda dá tempo, é isso. Tem que conversar com pessoas de fora da bolha. Nós procuramos, quando entrevistamos o presidente Bolsonaro, o Thiago Asmar e eu, conversar com outras pessoas do esporte, por isso que fizemos junto com o Asmar, conversar com pessoas fora da bolha do ciclo de apoio. Está na hora de trazer mais pessoas para dentro e nessa construção de um Brasil anti-Lula. E o Talk Churras, fica aqui o meu recado ao presidente Bolsonaro para que vá ao Talk Churras, porque na pior das hipóteses vai comer uma ótima picanha e, Paulo Matias, tem que ter farofa para ele derrubar na perna, tem que ter isso. Então, eu vou montar, capricho. Prometo que eu monto. Escuta, agora, e me conta, o que você acha dessa... Porque realmente é uma posição muito forte, né? Ele falando que o Bolsonaro é um mito, ele é inimitável, né? É uma fala forte em que ele não tinha se posicionado assim antes. Eu acho que, uma vez que o resultado das urnas mostrou... E esse é o problema das pesquisas. Talvez as pessoas não entendam muitas vezes como as pesquisas influenciam. Influenciam, às vezes, o candidato do próprio governo. Você veja, o que as pesquisas estavam apontando é que o Bolsonaro estava atrás do Lula em São Paulo. E por isso um candidato ao governo do estado de São Paulo talvez não devesse se associar tanto à imagem do presidente. Vieram às urnas e mostraram que as pesquisas estavam redondamente enganadas, não só subestimando o candidato do governo, mas subestimando o apoio, a votação do presidente Bolsonaro em São Paulo, absolutamente impressionante. Daí dá mais conforto para a estratégia de campanha do candidato se associar ao presidente. E não adianta, tem que ter o cálculo político. Aí eu acho que o Tarcísio saiu um pouco daquela campanha que eu dizia que eu brinquei de chamar aqui de uma campanha um pouco broxa, para uma campanha mais viril, uma campanha mais forte e, inclusive, defendendo o presidente Bolsonaro. Defendeu bem no Talk Churras e defendeu bem no debate. E num ponto onde ele está absolutamente correto. O Tarcísio foi absolutamente perfeito na colocação dele. Do ponto de vista de ciência política, o candidato, goste ou não do Bolsonaro, eu não me lembro de um candidato que tenha sido, de um político que tenha sido tão popular na história do Brasil. E eu não estou falando só em quantidade de apoio. Você tem outros grandes nomes com grande quantidade de apoio, inclusive o Lula. Mas em ciência política nós separamos quantidade de intensidade. E a intensidade do apoio do presidente Bolsonaro é algo que eu nunca vi na vida. Nem mesmo o Brizola, no Rio de Janeiro, nem mesmo o Lula no seu auge. É um fenômeno que tem que ser estudado. E aí, só para complementar o comentário, o Tarcísio indica um secretariado. Eu acho muito bom e pedi ao presidente Bolsonaro que indicasse os seus ministros para o próximo mandato. Ele falou que deve manter quase todo mundo. E eu acho bom que o Tarcísio tenha indicado os secretários, porque é importante que nós saibamos o que nós vamos encontrar. Esse negócio de um governo que mistura, por exemplo, o governo federal, né, no apoio da chapa do Lula, que você tem Ciro Gomes, Simone Tebet, Boulos e Geraldo Alckmin, todo mundo no mesmo balaio, e o governo fala assim, não tem programa de governo e não vou dizer quais são os ministros. Ou seja, você está dando um cheque em branco para o candidato. E eu acho que nós não devemos dar cheque em branco para ninguém nunca. No caso do Tarcísio, indicou um secretariado. Eu não concordo que ele é um secretariado ligado ao Kassab, pura e simplesmente não. É um secretariado muito alinhado com o governo Bolsonaro, pessoas que participaram, de um modo geral, do governo Bolsonaro e preparadas tecnicamente. Não tem aquela coisa que a gente tem muitas vezes nos governos, principalmente no governo do PT, que entra um cara lá que não tem nada a ver com o assunto da pasta e fica lá na frente da pasta simplesmente para ocupar e para ter cargo.
Muito bem. Lembrando que o Tarcísio falou de 5, 6 nomes, né? O secretariado tem 25, 26. Sim. Então tem muito ainda, muita estrada para a gente entender. Por favor, Zoe. Não, concordo que o Bolsonaro, por mais que as pessoas discordem, o Guga, por exemplo, discorde, acredito que todo mundo concorda nessa questão de que o Bolsonaro é um fenômeno mesmo. E era muito subestimado. Sim. O Bolsonaro era o baixo clero quando era deputado federal. Ninguém levava a sério, ninguém imaginava, né, que ele tinha a força que ele tem, que ele mostrou que tem, essa força aí de essa coisa de atrair o público, de levar milhões de ele pessoas foi eleito presidente, né, gente? Exatamente, de mobilizar aí muita gente. E uma coisa interessante no Tarcísio é ele assumir isso publicamente, reconhecer, não apenas publicamente, como internamente. E isso se deve, acho que, muito ao crescimento do Tarcísio. Ele cresceu muito, porque, sendo ministro, ele nunca quis aparecer mais que o presidente. Ele sempre soube o seu lugar. Eu sou uma pessoa técnica, eu vou fazer o meu trabalho no ministério e pronto. Diferente, por exemplo, do Mandetta, do Moro. Eles queriam ser um novo fenômeno. Eles queriam, de certa forma, surfar a onda, um novo Bolsonaro. Queriam aparecer mais que o presidente. Queriam tomar decisões que não diziam respeito a eles. E o Tarcísio não. Então, muito desse crescimento do Tarcísio e dessa recepção que ele tem agora por parte de grande parte da direita, que muitos tinham receio, falavam, não é muito de confiança, é um tucano, não sei se apoia de verdade o Bolsonaro. Ele tem se mostrado, sim, uma pessoa leal, que sabe o seu lugar e que vai crescendo aos poucos. Ele faz o que tem que ser feito, o que diz respeito ao seu cargo, e com isso vai ganhando reconhecimento, vai ganhando o apreço e a lealdade, né, das pessoas, o apreço das pessoas, diferente do Moro e do Mandetta, que o grande problema deles foi o ego, foi querer aparecer mais, foi querer crescer mais, que quem os colocou lá, que era o chefe deles. Então o Tarcísio é um ponto muito positivo, né? E a isso se deve aí o fenômeno Tarcísio, que vem crescendo muito em São Paulo e na próxima eleição, muito provavelmente vai ser o candidato aí à presidência. Muito bem, nós estamos ao vivo aqui com o nosso Morning Show na Jovem Pan, são 10 horas e 35 minutos. Segue, Paulinha. Não, só ia dizer que também é inteligente da parte dele, porque a gente viu o que aconteceu com pessoas que surfaram a onda do bolsonarismo, foram apoiadas pelo Bolsonaro, né, ou falavam que eram apoiadores do Bolsonaro e que depois viraram as costas, enfim, resolveram algum outro caminho por aí. Houve um desgaste para todas essas figuras. A gente tem aí exemplos de pessoas que foram super votadas, assim, com nada de votos, né, que tinham, enfim, votações estratosféricas. Então também é esperto da parte do Tarcísio ser grato e estar embaixo da asa do Bolsonaro, que ainda está aí também para concorrer a um segundo turno, né, à presidência, à reeleição à presidência. Seria muito estranho se ele desse as costas para o padrinho dele, que agora, é de fato Bolsonaro. Podem falar assim, mas o Moro ele se queimou com a direita, mas está aí senador, foi eleito. Mas, gente, tem que lembrar, as pesquisas tiveram aí uma grande influência. Era Álvaro Dias. O Moro era para ser candidato a presidente. Não, era Álvaro Dias, Moro, Paulo Eduardo Martins. As pesquisas colocando um número completamente errado aí, manipularam o pensamento das pessoas e aí falavam, opa, tá entre Moro e o Álvaro Dias. Entre Álvaro Dias e Moro, eu vou de Moro. Mas não foi porque era a primeira opção da direita. O Paulo Eduardo Martins tinha grande potencial a ser um novo senador pelo Paraná. Só que aí as pesquisas... Gente, olha, só para ir já nesse assunto do Sérgio Moro, o que muita gente acha que aconteceu, as pesquisas de fato mostravam Álvaro Dias em primeiro, em segundo lugar estava o candidato do PL estava em terceiro, em segundo lugar estava o Sérgio Moro. Beleza. Álvaro e Sérgio Moro, de fato. E os eleitores do Bolsonaro estavam indo, a princípio, para o PL com Paulo Martins. Só que as pesquisas mostraram que a disputa entre Sérgio Moro e Álvaro Dias era entre esses dois, portanto, e os petistas, acreditando nas pesquisas, falaram, vamos votar em quem? No Álvaro Dias. Os petistas acreditaram porque as pesquisas estavam certas. E vamos ser honestos, assim, não dá para dizer que estava errado. As pesquisas não dá para apontar que estava errado. O que a gente pode dizer é que a pesquisa influenciou, mas não dá para dizer que estava errado, porque senador, eles decidem no dia, é muito comum decidir a 1 ou 2 dias da eleição. Mas, ok, as pesquisas apontavam Álvaro Dias e Sérgio Moro. O que aconteceu? Os petistas foram pro Álvaro Dias. Falaram, vamos sabotar
botar o Sérgio Moro. E os bolsonaristas acabaram fazendo o inverso. Os bolsonaristas também, acreditando que o Paulo Martins não tinha chance, fizeram o contrário. Foram para o Sérgio Moro. E aí o Sérgio Moro se beneficiou talvez de uma tática errada dos petistas. Os petistas querendo eleger o Álvaro Dias criaram uma onda de bolsonaristas querendo eleger o Sérgio Moro. Me explica, Guga, de coração. Me explica. Você tinha uma disputa, segundo as pesquisas, de Álvaro Dias e Sérgio Moro no segundo. E os petistas acreditam... Os eleitores de esquerda votaram no Álvaro Dias e os eleitores não de esquerda votaram no Sérgio Moro. Quem saiu prejudicado nessa história? Não, olha, não dá para dizer que ninguém foi prejudicado, porque as pesquisas a gente não pode dizer que estavam erradas. Que a gente pode dizer que as pesquisas, elas de fato fizeram com que eleitores do PT fossem votar no Álvaro Dias acreditando nas pesquisas. E os eleitores da direita abandonaram Paulo Martins, de fato, acreditando nas pesquisas. A pesquisa estava indicando que ele estava com 14% de intenção de voto, e no dia apareceu com 20 e poucos apareceu com 7 ou 8 a mais. Imagina. Gente, de fato, eu não tô dizendo que a pesquisa não influenciou, estou dizendo que ela influenciou. Só que eu não posso também dizer que a pesquisa estava errada. Agora, que ela influenciou, eu concordo. Como que você ela influenciou para os dois lados. O que eu estou dizendo é que a pesquisa, ela influenciou. Me dá só um segundo, Guga. Você está ouvindo o que eu estou dizendo, Paulo? Você está entendendo? Eu não estou entendendo. A gente está meio que concordando hoje. Mas, enfim... Eu sei, mas é que tem uma falha lógica. Não acho que você está fazendo por maldade agora, não. Mas é que tem uma falha lógica no seu raciocínio. Você está dizendo o seguinte, que o Paulo Eduardo Martins perdeu o voto em relação ao que ele tinha por influência nas pesquisas. Só que ele teve o dobro do que as pesquisas projetaram. O dobro. 100% de margem de erro. Então, o que eu quero dizer é o seguinte... Se você acha que o Paulo Martins... Perdeu o voto, claro. Ele poderia ter... Perdeu o voto. Ele poderia ter vencido mais do que 28. Ele tinha mais, porque teve 28. Ele poderia ter vencido, a gente está concordando, Paulo. Então você está dizendo... Então, mas a pesquisa tem que estar errada, porque se ele tinha mais que 28... Eu não posso dizer que a pesquisa está errada, porque eleitor de senador, eles decidem nas últimas 72 horas, então às vezes 24 horas. Agora, que de fato o Paulo Martins poderia ter vencido, poderia. Os votos dele, pelo jeito, a essa teoria, migraram para o Sérgio Moro mesmo. Com certeza, não. Porque eles acreditaram que o Álvaro Dias ia ganhar. O Moro. E aí acabaram elegendo o Moro. Pô. Então, eles... Quem foi o grande culpado disso? Bom, concordamos em ponto, eu não sei porque a gente está debatendo isso. Agora vamos... Vocês estão debatendo que vocês concordam. Porque a gente concorda, é sensacional. Agora, a história do... Mas não estamos brigando, pelo menos. A gente não está brigando, mas a gente está concordando de um jeito que a gente... Hoje eu tô gostando. Agora, sabe o que eu acho interessante, gente? A gente está falando da popularidade, que ele é um mito, o Bolsonaro, que ele é muito popular. E nunca subestimei a popularidade dele, muito pelo contrário. Sempre achei ele muito popular, de fato. Agora, não dá para subestimar a do Lula, colocando na balança e achando que o Bolsonaro é maior. Porque se a gente for pegar, a gente está vendo um candidato que está saindo da prisão para a presidência. É o favorito para vencer. O outro está saindo do poder da caneta, do Palácio do Planalto, para uma possível derrota, para se tornar, quem sabe, o primeiro candidato à reeleição a ser derrotado, à reeleição a presidente a ser derrotado no Brasil. Ele pode se tornar o primeiro. Ele tem o poder da caneta. Ele está enfrentando alguém que está saindo de uma condição horrorosa, que é da prisão, portanto, teto de vidro. Mesmo assim, o Lula está bem à frente. Mesmo assim, o Lula conserva 40% de votos desde que abandonou a presidência. Gente, ele chegou a quase 80% de aprovação. Então, Bolsonaro, super popular. Só que o Lula é mais ainda. O que foi, Paulinho? Não, mas só um minuto. Nós estamos ao vivo para vocês que nos acompanham aqui na Jovem Pan. São 10 horas e 42 minutos. A gente está discutindo um pouco sobre a popularidade de Bolsonaro e as falas de Tarcísio sobre isso. Por favor, Paulinho. Importante fazer uma separação na comparação que eu fiz. É o que eu digo, ciência política você separa quantidade de apoio de intensidade de apoio. Eu acho, de fato, que o Lula, ali no auge do mandato dele, ele para os anos de 2010, principalmente 2008, 2009, ele foi, sim, mais popular em quantidade, mas não em intensidade. Essa coisa meio de rockstar, né, de mito que o Bolsonaro tem, o Lula nunca teve. Agora, eu acho uma coisa que tem que levar em consideração, e talvez por isso o Bolsonaro não tenha tanta quantidade, que você tem que botar isso na conta. Hoje, ainda, 48% dos brasileiros confiam no que leem nos jornais a maior parte do tempo. Já eram 70% em 2009.
Pensa nisso, eram 70 em 2009, hoje são 48, segundo a última pesquisa da Reuters a respeito desse assunto. Então você pensa o seguinte, a imprensa ainda tem um peso gigantesco na formação da opinião pública, por mais que esteja em declínio. Nos Estados Unidos são 25, esse número são 25. Aqui a imprensa já perdeu bem mais credibilidade do que no Brasil. O Lula, não é que ele saiu da cadeia e está concorrendo a presidente. O Lula foi reabilitado pela imprensa. O Lula conta com o apoio da imprensa nunca antes visto na história desse país, para usar o termo que ele gosta de usar. Mas antes fosse só a imprensa. O Lula conta com todo o establishment em favor dele. E não dá para negar isso. É toda a academia, né? Quando eu falo que a academia, as universidades, a comunidade acadêmica. É todo o pessoal, todos os artistas, são todos os globais, todos os influenciadores da juventude. Uma imensa parte do mercado financeiro, os institutos de pesquisa que sempre catapultaram e supervalorizaram a votação dele. Ele conta com o apoio de todo o establishment, o arcabouço burocrático brasileiro. Vocês veem como o TSE trata o Lula, beijo no rosto, abraços e beijos. O próprio STF, que descondenou o Lula. É um apoio, não é que o Lula não tem esse apoio popular todo. O que acontece é que, do outro lado, o presidente Bolsonaro sofre um verdadeiro avalanche. Nunca antes na história desse país, não. Talvez na história do mundo. Só o Donald Trump tenha sofrido tanto ataque do establishment quanto o Bolsonaro sofre. E aí eu faço a pergunta. É uma reflexão. A gente entra no mundo das possibilidades, mas é uma conjectura válida. Como seria o apoio do presidente Bolsonaro se ele contasse com a mesma leniência da imprensa e do establishment todo que eu listei, que conta o presidente Lula? Eu diria que ele teria toda essa intensidade de apoio e mais a quantidade que o Lula tinha também. Você pediu, Guga? Olha, quem tem o poder da caneta, quem de fato tem os cofres do país... Quem tem o poder da caneta é o Alexandre de Moraes. Imagina o Bolsonaro, gente, sem poder segurar o preço da gasolina, cortando ICMS e fingindo que depois ia recompensar os estados, não recompensando. Imagina ele não tendo a PEC da bondade para injetar há 1 mês, há 2 meses da eleição, 41 bilhões no colo do eleitor. O Bolsonaro rasgou todas as regras eleitorais e está usando a caneta, o poder da caneta, para tentar bancar a própria reeleição dele. Inclusive, desfile militar ele uniu com um comício dele. Foi a última vez, inclusive, que ele conseguiu levar muita gente para a rua. Foi quando ele misturou as duas coisas. Então, o Bolsonaro está usando o país para fazer campanha. Imagina o Bolsonaro sem essa ajudinha de ter os cofres públicos a serviço dele. Ué, como o Lula estaria se reelegeu assim, o Bolsonaro, gente? Também. Olha, eles estão falando que ele é um mito, mas ele não Bolsonaro não consegue nem fazer uma live. Gente, vamos ser realistas. Ele não perdeu a eleição no primeiro turno por menos de 2 milhões de votos. Como é que alguém que é um mito, que é isso tudo, essa popularidade toda, não, mesmo com cofre público a serviço da campanha dele, mesmo fazendo uma PEC para mudar as regras eleitorais em cima da eleição para poder gastar dinheiro e tentar comprar a eleição, mesmo assim, ele não venceu. Peraí, Paulo, por favor, Paulo. Mesmo assim, ele não venceu. Isso? Paulo, depois você fala de novo. Mesmo assim, ele não venceu o Lula no primeiro turno por 2 milhões de votos. Não é porque o establishment está do lado do Lula, está de fato agora do lado do Lula, porque o Bolsonaro passou a atacar a democracia. A gente nunca teve presidentes que colocassem o sistema em risco como Trump e o Bolsonaro. Então a reação acontece na mesma proporção dos ataques, até inferior à proporção dos ataques, deveria ser até maior a reação, mas quem provoca esse embate é o Bolsonaro. Agora o establishment não estava do lado do Lula 4 anos atrás, quando ele estava na cadeia, muito pelo contrário. O Lula e o PT estavam sendo massacrados pelos jornais quando o Lula estava preso. E quanto que o Bolsonaro, e quanto que o Lula tinha naquela época de intenção de voto, mesmo preso, mesmo em 2018 preso, ele tinha 39%. 39%. Em abril, quando foi feito o último Datafolha com o nome de Lula, quando ele já estava preso, o último Datafolha deu 39%, e as pesquisas davam algumas 40%, outras 38%. O Lula estava na casa dos 40%, ele nunca baixou da casa dos 40%, mesmo preso. E o Bolsonaro, gente, mais um sinal de que ele não é isso tudo, é que ele não conseguiu fazer o partido dele, a Aliança pelo Brasil. Ele ficou anos tentando conseguir 500 mil assinaturas para fazer o partido dele e só conseguiu 200 mil. Ele não conseguiu as assinaturas que ele precisava em anos de tentativa para criar um partido político. O Lula criou o PT. O Lula está há anos com 40% e o Lula vai chegar, talvez, a ter
ao terceiro mandato, mesmo saindo de uma prisão. É óbvio que isso é sinal de popularidade até maior do que o do Bolsonaro. E por último, o Bolsonaro ele fez uma bancada de deputados leais. Ele criou uma bancada que eram os deputados bolsonaristas. Todos saíram com o número 2210 em todos os estados. Em 20 estados, que ele só conseguiu 20. Ele queria 27, só conseguiu 20. E ele só elegeu 14. E muitos eram já deputados, que estavam ali se esbaldando no orçamento secreto e foram reeleitos. Então a bancada leal ao Bolsonaro, hoje seriam esses 14. Não é o PL inteiro. Ele não tem esse poder todo. O Lula, ele é muito popular, ele tem muita intensidade na internet e o Lula tem ainda mais. Você pediu, Zoe? Não, vamos aguardar o dia 30, o resultado das urnas, porque o que a gente vê, desde que acabou aí o primeiro turno, é que o Lula, as alianças que o Lula está fazendo são alianças óbvias, são alianças que todo mundo já esperava. Agora, o Bolsonaro está conseguindo umas alianças que algumas pessoas subestimaram, que acharam que não conseguiria. O Bolsonaro está conseguindo trazer para o lado dele novos votos de fato. O Lula trouxe alianças aí políticas que, ao meu ver, e de várias pessoas, a gente acredita que não vai trazer de fato novos votos. E a gente espera também que no dia 30, as filas que estiveram aí nas escolas, e as pessoas, muitas não conseguiram votar, porque foram filas de até 5 horas. Imagina ficar 5 horas na fila, muita gente acabou desistindo e não votando, não aconteçam no dia 30. E também que o TSE não mude o colégio eleitoral aí das pessoas, porque tem caso, e aliás, ontem estava jantando e uma pessoa relatou isso, de que foi votar e tinham mudado. Não era mais naquela escola que a pessoa costumava votar e ninguém avisou. Abriu o e-mail, não tinha nenhum e-mail avisando essa pessoa que não era mais o seu local de votação, que agora tinha mudado. Então, tomara que dia 30 não aconteçam essas pequenas coisas aí que acabam prejudicando, e a isso se deve muito das abstenções que teve, né? Que acabam prejudicando aí as pessoas que querem exercer o seu dever cívico, mas não tem como. Por quê? Porque dificultam ao máximo. Ninguém merece ficar 5 horas numa fila para votar aí no seu candidato. Então, que o TSE tente arrumar aí, tem algumas semanas para arrumar esses probleminhas para o eleitor exercer o seu dever de cidadão. Você pediu, mas Paulinho, até em relação à mudança do endereço de votação, o TSE tinha informado, e aliás é tudo bom que todo mundo faça essa pesquisa para saber, porque de fato houve mudança do endereço eleitoral, várias pessoas votando em lugares diferentes, mas eles tinham avisado também e até pedido para as pessoas consultarem, mas muita gente acaba que não fica sabendo. É que geralmente manda no e-mail, né? Se dirige no lugar errado. Eles tinham pedido até no aplicativo, né? Você poderia ver, para quem baixou o aplicativo, e também no site do TSE tinham ali as instruções para você ver se o seu endereço havia sido mantido ou alterado. Mas muita gente acaba que não checa e realmente causa esse problema no dia da votação. Muito bem. Paulinho, quer finalizar? Por favor. Quero. Foi uma confusão. Inclusive, aqui no exterior foi uma confusão essa questão da votação, tá? O pessoal reclama de fila. Aqui também teve bastante fila. Você pega no sul da Flórida, acabaram com todas as sessões de votação e concentraram tudo num só lugar. Então, que ficou longe para muita gente. E aqui o presidente Bolsonaro tem uma votação muito grande aqui na Flórida, mas teve problemas em vários lugares, reduziram muito a quantidade de locais para votação no exterior, e muita gente reclama. Isso é uma coisa que eu recebo toda hora, mensagem das pessoas. Talvez o voto no exterior seja muito pequeno para alterar qualquer resultado nessas eleições, mas mesmo assim é digno de nota. Agora, rapidamente, só para concluir aquele ponto em relação ao Bolsonaro ter ou não a caneta, o Bolsonaro não inventou os programas de assistência social, né? Ele não inventou. O programa criado mesmo de assistência social foi o Fernando Henrique criou, depois o Lula aumentou com Bolsa Família. Até hoje o Lula tem um enorme recall de votação por causa do Bolsa Família. Então, se disser que o Bolsonaro usou a caneta para ganhar votos, você tem que reconhecer que o Lula usou e usou mais. Agora, isso não é nem o mais importante. A gente está falando aqui de comparação, de quem disputou a eleição em que condições. Ora, o presidente Bolsonaro está vivendo uma série de novas normas do TSE que só valeram para ele. Inclusive a impossibilidade de sequer dar entrevista dentro do Palácio, usar o Palácio até como a residência dele. Estou falando do Palácio do Alvorada. E outras diferenças grandes. Ele não pode utilizar imagens em situações onde ele esteve como presidente. Mas a mais importante diferença na forma como Bolsonaro concorreu à reeleição e Lula concorreu à reeleição é a seguinte: Lula concorreu à eleição com uma campanha financiada com centenas de milhões desviados de propina de dinheiro das empresas estatais brasileiras. Lula foi reeleito de forma ilegítima.
O Lula foi reeleito de forma ilegítima. Isso é inegável. É absolutamente inegável, porque o dinheiro retornou parte dele para os cofres públicos, todos os delatores assumiram, vários ministros foram condenados, então você não tem nenhuma dúvida a esse respeito. Comparar o uso da caneta com o uso de propina, corrupção, que foi a forma como o Lula foi reeleito, desculpa, Guga, não dá. Guga, você havia me pedido a palavra, por favor. Vou ser breve. Caixa 2 em campanha tem em todos os partidos e teve no PT, de fato, como o Paulo falou. Agora, o que eu estou me referindo, gente, é mais grave, é compra de voto mesmo. É um presidente que mudou as regras eleitorais em cima da eleição para injetar dinheiro no colo do eleitor. Por que existia regra que proibia? Porque isso é visto como compra de voto. Quando está muito perto da eleição, um candidato despejar dinheiro no colo do eleitor é uma maneira de beneficiar esse candidato. Isso era ilegal. O Bolsonaro mudou a regra em cima da hora para poder fazer isso. E fora despejar dinheiro com o PEC da bondade, tem um orçamento secreto, gente, que está comprando voto adoidado. Só não é caixa o Bolsonaro está usando o orçamento secreto para cooptar prefeitos e para cooptar governadores. E o dinheiro do orçamento secreto está sendo usado da seguinte maneira. Vejam como está sendo bem usado. Peraí, Paulo, por favor, aguarda. Não, mas só fala, é que Caixa 2 é brincadeira, Gu. Caixa 2 tem todos os partidos e elegeu todos os candidatos. De fato, o que eu estou falando, gente, é compra de voto com bilhões, que é o que está acontecendo nessa eleição. E não dá para dizer que o Lula ganhou a eleição porque a campanha dele teve Caixa 2. Agora, dá para dizer que o Bolsonaro... Por favor, Paulo, aguarda. Paulo, você vai falar de novo. Dá para dizer que o Bolsonaro está despejando dinheiro no colo do eleitor. Fora isso, mudando as regras, rasgando as regras eleitorais, mudando as regras para despejar dinheiro, para tentar comprar voto. Até porque ele dizia que auxílio para pobre era uma maneira de comprar votos. Eram palavras do Bolsonaro, que se orgulhava de ser o único deputado que votou contra o Fundo de Combate à Pobreza. Ele foi contra o Fundo de Combate à Pobreza, que ia, inclusive, dar dinheiro para quem precisa. Ele foi contra, ele se orgulhava. Agora ele é a favor porque ele quer comprar voto. Como é que votou o PT? Dele é compra de voto. Fora a PEC, que ele quer comprar voto, ele usa o orçamento secreto, gente, para cooptar governadores e prefeitos. E o orçamento secreto saiu essa semana mais um escândalo do orçamento secreto. Numa cidade que tem 40 mil habitantes, eles arrancaram mais de 500 mil dentes. Numa cidade que tem 40 mil habitantes. Se tivesse arrancado de todos, até dos recém-nascidos, cada habitante teria tido arrancado 14 dentes da boca para cumprir com esse pagamento de 500 mil dentes arrancados que passaram essa grana. Tem nada a ver com o Bolsonaro, pelo amor de Deus. Isso é o dinheiro do orçamento secreto, está sendo drenado. Tem nada a ver com o Bolsonaro. Drenado. E o Bolsonaro que autoriza. E o Bolsonaro que, inclusive, autoriza e quem fez o decreto. Turma, peraí. O que tá... Peraí, calma. Você tá bem, meu amor? Tá tudo bem? Tá com dor de cabeça. Você tá com dor de cabeça? Sei lá, às vezes eu quero abrir um buraco no chão e me enfiar. Calma, querida. Eu também! Nossa, mas isso é uma sensação que cada dia com diariamente. Um de nós. Hoje eu tô achando que vai assistir Band aqui. Escuta, o que tá acontecendo? Gente. Eu posso pedir um favor pra vocês? Por favor, calma, meu amor, calma. Nós precisamos sempre de energia. Às vezes eu me sinto meio retardada de ter que explicar aqui o que 1000 vezes eu falo e o que 1000 vezes o Figueiredo fala. E o que 1000 vezes as pessoas já ouviram. O que? Que o orçamento secreto não é do governo, é isso? Não, o orçamento secreto, o Bolsonaro, o Bolsonaro hoje não tem o controle do orçamento secreto. Ele é que disse que vai entrar dinheiro ou não, ele pode vetar o dinheiro. O Bolsonaro vetou e derrubaram o veto do governo Bolsonaro com o voto do PT. É cascata não, é a realidade. Pelo amor de Deus, no governo do PT, que mexia com isso, tava, o orçamento estava na mão do presidente, olha aí o mensalão, entendeu? Dava todo mês aí o dinheirinho por mês que entrava no bolso de cada parlamentar para votar junto com o governo. Era isso que acontecia. Pelo amor de Deus, o Bolsonaro vetou e a gente tem que falar isso aqui 1000 vezes. Eu pareço repetitiva, mas não dá para ficar ele falando mentira e a gente ficar quieto. Só que o Figueiredo, eu tenho certeza que ele está cansado também e você sente, tem o mesmo sentimento meu de ficar sempre batendo nessa tecla, tendo que desmentir coisas que a gente já desmentiu 1000 vezes. E em relação aos auxílios, que ele está falando que é para
comprar o voto aí e que o Bolsonaro sempre criticou os auxílios para os mais necessitados. Pelo amor de Deus, ele teve que tomar medidas excepcionais porque tivemos 2 anos excepcionais no país. Não dá para deixar essas pessoas passando fome. Pessoas que perderam seus empregos, pessoas que não conseguiam trabalhar por causa dos governadores, que o STF deu o poder a eles e fecharam tudo, fecharam o comércio. O país estava num caos total, e não só o Brasil, como o resto do mundo. Foram 2 anos de pandemia, repete comigo, 2 anos de pandemia, que quando o governo queria aí, sim, tomar as medidas para salvar vidas, mas também não parar a economia, o Supremo Tribunal Federal e os governadores e prefeitos insistiram e fecharam tudo. Se o Bolsonaro não tivesse tomado medidas excepcionais e tivesse deixado essas pessoas passando fome, vocês iam falar que era um genocida, porque não dá assistência aos que mais precisam. Então, para de repetir fake news. Você pode criticar o governo trabalhando com a verdade. Você não trabalha com a verdade. Eu não estou mentindo. E para de me chamar de mentirosa. Não, você está mentindo. O Bolsonaro teve que tomar medidas excepcionais porque tem pessoas em extrema miséria por causa do isolamento social. É a última vez que eu repito isso aqui. Falar que o orçamento secreto é do Bolsonaro é inacreditável. Todos vão poder falar. É inacreditável.